Fala pessoal, boa noite. Há um tempo atrás, eu publiquei esse vídeo na comunidade do WhatsApp, onde mostra uma opção. Eu clico no botão da grade e ele abre umas opções, né, dentro de uma div. E aí eu decidi gravar esse vídeo, detalhar um pouco mais para fortalecer a comunidade, tá? Então é um recurso bem legal, que aí você não precisa colocar várias opções aqui dentro da grade, né? Você pode até colocar fora mesmo, assim como eu coloquei. E aí ele abre uma opção, pode ser por filtro, opções da grade, né? E etc. Então vamos lá, colocar a mão na massa? Então aqui dentro do Maker, eu aproveitei e já criei dois formulários, né? Um formulário principal que eu chamei de opções da grade, né, onde possui somente uma grade, e o formulário da grade, como vocês sabem, para poder funcionar uma grade, eu preciso ter um formulário vinculado a ele, né? Então, basicamente, é uma consulta simples, né? Eu peguei uma consulta, peguei um monte de dados no script de municípios, e aqui eu tenho um código, nome e estado, no caso F, ok? E aí já configurei da minha maneira, tirei as opções de botões, deixei tudo oculto, como a gente não vai preencher nada, não vai inserir nem fazer nada, eu deixei dessa maneira, tá? E aí, no meu formulário principal, se a gente for visualizar, você vai perceber que ele vai abrir normalmente algumas opções, como código, o ID eu deixei oculto, tá? Então, código, o nome da cidade e estado. Então, aqui a gente já tem todos os municípios, tá bom? E aí, o segredo dessa opção, que é uma opção muito legal de se trabalhar, principalmente para quem trabalha com muitas opções ali direto na grade, né? A gente vai trabalhar com o componente container, né? E vamos trabalhar com algumas coisas de integração, CSS, mas algo bem básico. Então, basicamente, o segredo está aqui na tela principal. Eu vou vir aqui em pesquisar, vou escrever container, né? E eu vou aplicar aqui dentro. Apliquei aqui dentro, eu vou colocar espaçamento aqui básico, deixar 257 para me dar as opções. Vou renomear isso para div. Eu gosto sempre de trabalhar com div, né? Opções. Esse vai ser o nome desse container. Vou salvar. E aí eu vou aplicar as opções que eu quero que apareça. Então, vou adicionar um botão e vou clicar aqui dentro. Como vocês sabem, né? Deixa eu diminuir aqui só para não... Opa. Vou diminuir aqui a largura dele para ficar menor. Vou aumentar o botão. Então, como vocês sabem, quando você coloca um container, um componente dentro do container, ele vai respeitar tudo que eu tratar de dimensões aqui dentro, né? Então, o botão aqui, eu vou colocar, eu sempre gosto de renomear para eu poder saber quais as opções, né? Vou colocar aqui BTN opção número 1. Vou colocar aqui uma descrição chamada opção 1. E aí eu vou aplicar aqui uma fonte, tá? Para ficar um pouco mais atrativo. Então tem a opção 1, vou copiar e vou colar. Eu gosto sempre de fazer isso aqui. Isso é um recurso muito legal para quem trabalha com web, né? Então opção 2, copiar, colar. Vou aqui para a opção número 3. Então repare aqui que o nome, a identificação desse componente, ele vai alterando automaticamente, né? Como deixei numerado ali, ele já vai respeitar do 1 em diante. E aí a opção 4. Então a gente vai colocar essas opções aqui só para realmente mostrar, né, o que pode estar funcionando. E aí a opção número 5 eu vou colocar como fechar e vou colocar uma propriedade que uma classe do Bootstrap para mudar a cor desse botão, né? Eu vou mudar aqui também só para a gente ficar colorido, né? Não vamos detalhar o que cada um faz, né? E aí eu vou deixar esses dois aqui dessa maneira, beleza? E aí o que eu vou fazer? Dentro desse, ó, se eu clicar em visualizar, vocês vão perceber que ele já vai ficar visível. E não é isso que eu quero, ó. Inclusive está visível, ele está por trás da grade, não está nada atrativo e nada funcional, né? Não tem nada funcionando. Então eu não quero isso, eu quero que quando eu clique em determinado botão da grade, ele abra. E quando eu clico em fechar, eu quero que ele feche, né? Então o que vai acontecer? E o segredo está aqui, né? Então eu venho aqui em container, e clico aqui em visível. Vou mudar isso. Eu quero que quando ele carrega esse formulário, ele seja oculto, né? Então, eu vou marcar aqui visível igual a não, né? Vou salvar o meu formulário e vou visualizar novamente para ver o que acontece, né? Então, visualizei novamente, ó, pronto, já ocultou.
Mas beleza, e cadê o botão para eu poder visualizar, né? Então a gente vai fazer isso agora nesse momento, tá? Então, como ele já está oculto, eu vou deixar ele aqui mesmo, vou deixar ele aqui dentro da grade. Então você pode posicionar, mas você também pode mudar isso conforme você for utilizando, ou conforme você for programando, né? Eu quero que fique abaixo do meu mouse, eu quero que fique abaixo de determinada coisa, eu quero que ele, sei lá, imagina aí uma maneira que fique usual para o teu usuário e que vai funcionar, beleza? Então aqui ele está oculto, e aí eu vou vir no formulário da grade. Como vocês sabem, né, voltando lá aquele assunto que eu falei no início, a grade para poder funcionar ela precisa estar vinculada a algum formulário. Então eu estou aqui no formulário que está preenchendo a grade, vou vir aqui em botão, vou adicionar um botão aqui nesse formulário, né, que ele vai ser ação. Eu vou fazer um alinhamento aqui, tá? Vou deixar aqui também para 30. Acho que eu vou deixar 40, né? Deixar o tamanho de 40. Vou alterar aqui para BTN opção, né? Seria a identificação dele. Eu gosto sempre de fazer isso para poder ter um controle maior e saber quais são os nomes, né? Isso já é uma regra minha de muito tempo. Então, aí fica a critério de vocês. Então, clico no botão, eu vou colocar uma imagem também para ele ficar ali, já até adicionei minha imagem, vou selecionar e pronto, né? Salvei, se eu for visualizar o meu formulário principal, ele vai visualizar e já vai apresentar aqui a minha opção. Ó. Só que aí não acontece nada, a gente tem que iniciar a desenvolver, né? Começar a fazer os fluxogramas, que é o que o Make proporciona, que é fantástico esse recurso. Né? Então aqui, só para quem não é do Make, tá? Aqui eu estou programando dentro do framework sem abrir nenhum browser, tá? Ele possui todo um sistema por trás e no final vou acabar mostrando para vocês como é que funciona, que esse é um sistema que a gente está construindo para a comunidade, tá? E esse é um recurso que eu estou adicionando nesse momento. Então aqui dentro do formulário da grade, eu vou clicar no botão e vou aplicar um fluxo, tá? Vou clicar aqui em novo fluxo. Vou salvar esse fluxo, né? De primeira já vou salvar ele. Então pronto, salvei aqui como execodar, mostrar opções da grade, tá? E aí eu vou começar o meu fluxograma, minha regra de negócio. Então eu tenho o início e tenho o final. E dentro aqui eu coloco o meu bloco de programação, que são as funções, né? Então, nesse caso, a primeira opção que eu quero saber é se o componente, a div, ela está visível, porque ela pode estar visível, eu clicar e ela continuar visível. Então, eu preciso saber dessa regra para saber quando eu mostrar e quando eu ocultar. Então, basicamente, eu vou colocar um fluxo de decisão. Então, para quem não conhece, você clica no botão direito, o Make te apresenta algumas opções aqui, né, como processamento, a questão de interação, ligação, fim, comentários, né, subfluxos, o conector e a decisão, né? Então, vou clicar aqui em decisão e aí eu vou colocar um nome aqui perguntando, né? A div é igual visível? Beleza. Aí, para quem não é do Make, assusta, né? Falar, poxa, peraí, é só escrever que vai funcionar? Não é bem assim. Então, dentro de cada bloco que eu colocar aqui, eu dou 2 cliques e aí a ferramenta ela vai me dar algumas opções. Então, quando eu clico com o botão direito, ela vai me dar várias opções aqui de desenvolvimento, que são as funções, né? Hoje a API do Make, se eu não me engano, são mais de 1000 funções que você consegue desenvolver. Então, basicamente aqui eu vou escrever visível. Então, ele já vai me trazer aqui uma função chamada componente visível. E aqui tem a documentação onde ele fala que ele vai mostrar, ele vai retornar para a decisão, né, para você, true, se o componente que você passar ali estiver visível, e false, caso esse componente seja oculto. Vou dar 2 cliques nele e vou associar qual componente eu quero que ele verifique se está visível. Então, eu venho aqui e eu vou falar que é a minha grade, né? Ou melhor, minha div de opções. Então, eu quero saber se a minha div de opções está visível ou está oculta, né? Vou clicar nela, dar OK, e aí eu vou partir para o sim e para o não, tá? Então, primeira opção, eu vou botão direito, colocar um processamento, e como eu não associei nada, ele vai me perguntar que tipo de fluxo é? Já que é uma decisão, você quer ir para o sim ou para o não, né? Então, eu quero que ele vá para o sim. Então, vem para a direita. E aqui, eu vou no botão direito e falar, ó, se tiver visível e eu clicar no botão, então você vai fazer o seguinte, div opção igual a oculto, né?
Isso aqui você descreve o que você está fazendo. Isso é bem legal porque fica mais rápido para você associar. Isso aqui não tem nada a ver com o desenvolvimento, mas sim com a documentação que você cria para o teu desenvolvimento, né? Então, coloquei aqui div opção igual oculto, clique OK. Aí eu vou entrar nesse bloquinho de processamento e é simples, ó. Eu vou aqui, botão direito, mostrar componente. Ó, mais uma opção. Mostrar componente. Ele vai me perguntar do lado esquerdo, a primeira opção, ó, tem duas opções, tem dois parâmetros que ele espera, né? Então, um é o componente, eu vou colocar div opção e vou colocar que eu quero que ele oculte. Então, caso ele esteja visível no momento que eu clicar no botão, eu quero que ele oculte. Então, eu vou clicar aqui em falso, clique OK, vou clicar no botão direito e vou vir em fim. Então, acabou aqui. Então, minha div está visível? Sim. Então, beleza. Vai lá, oculta e acabou. Tá? Se não estiver visível, então faça ao contrário. Vou clicar no processamento. Como eu já associei aqui a saída de sim, ele adiciona automaticamente o não. Então, vou aqui em div opção igual a visível. Né? O teclado está ruim. Visível. Vou entrar dentro desse processamento e vou de novo no mostrar componente. E aí, em vez de passar false, né, eu vou passar verdadeiro. Então, eu quero que ele seja visível. E aí, como eu já tenho um carinha aqui, eu vou arrastar ele para cá, clicar no meu processamento e clicar em cima dele que ele vai já funcionar. Então, aqui, basicamente, eu estou verificando. Div está visível? Sim. Você oculta, se não, você deixa visível. Vou salvar o meu processamento, tá? Arquivo, salvar, ou Ctrl S. Vou fechar. No formulário principal, como eu associei o fluxo agora, eu vou salvar e eu vou aqui no meu formulário principal, eu vou visualizar e vamos ver o que está acontecendo, né? Então, aqui eu já tenho meus botões, ele associa para cada registro. No momento que eu clico, olha aí, cara, já está mostrando, né? Logicamente não está numa forma agradável, mas já está mostrando. Vou clicar novamente, ficou invisível. Então, tá, a nossa lógica ela está funcionando, né? Cliquei, ó, não tem nada. Cliquei, ele não está visível, então eu quero que ele fique. Beleza? Quando eu clico, ele está ocultando. Ok, então, primeira etapa já está pronta. Agora, o que a gente precisa fazer? Dentro da HTML, da estrutura, né, existe algumas propriedades onde você coloca prioridade dentro dos documentos, né? E essa prioridade no CSS é o Z-index, que você associa em que momento determinado componente tem mais valor. Então, basicamente, quem é o primeiro, ele sempre vai ser, na propriedade, no clique, né, sempre vai ser o último. Nesse caso, a grade aqui ela está com um valor muito maior do Z-index do que a minha div. Por isso que a div aqui, ó, o meu container, ele fica atrás. Então, ele não tem nenhuma opção, né? Então, aqui, ó, não ficaria legal. Ó, minhas opções, eu consigo clicar aqui. Então, não fica muito bom para o usuário, né? Então, vamos lá resolver esse problema. Primeira coisa que eu vou fazer é associar um fluxo para esses botões aqui. Então, vou vir aqui em fechar, né? E aí, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. No momento que ele clica em fechar, eu quero que ele oculte essa div. Então, basicamente, se eu clicar em fechar, eu quero ocultar a div opções. Então, a gente vai pegar, né, aquela função chamada mostrar componente. Vou falar que o meu componente é a div e eu quero que ele oculte. Então, perfeito. Né? Tá funcionando aqui já. Se eu clicar, vamos lá ver se está funcionando, né? Eu vou salvar meu fluxo, vou retornar aqui, vou clicar em visualizar, vou salvar as minhas modificações, vou clicar no botão, e aí eu já tenho aqui e ele não está funcionando, né? Por que ele não está funcionando? Porque ele não está recebendo foco, né? Lembra da questão do Z-index? Ele não está recebendo o foco necessário para ser uma propriedade, ter prioridade sobre a grade. Tá? Então, a gente vai resolver isso aqui agora. Então, já deixei aqui funcionando pelo menos o botão e já a gente volta a testar. E aí, voltando aqui na minha IDE, o sistema de desenvolvimento, né? Eu vou fazer melhor. Vou dar uma pausa aqui e vou colocar dentro do formulário principal para quem não é do Make conhecer o ambiente de cliente, né? Só um minuto. Então, aqui voltando já, eu associei aqui minha grade, né? Opções da grade, ele já me abre o formulário.
né, eu posso, aqui já é o ambiente de browser, tá? Fica melhor para a gente testar. Então, se a gente vir aqui com o botão direito para inspecionar, a gente vai pegar esse elemento aqui da grade, né? Vamos procurar aqui ele, a grade, tá? Pegando um pouquinho mais detalhado. Então, vou clicar aqui, fica mais fácil. Então, minha grade, cadê ela? Grid municípios. Ó, e eu vou colocar aqui, né? Alterar a propriedade dela, né? E ali atrás da minha div, opa, vamos ver se a gente consegue pegar aqui a div. Cadê? Vou dar um Ctrl F aqui, né? Opa. Div opções. Então, vamos pegar aqui a div opções. Cadê você? Aqui, div opções. Eu vou colocar ela num valor maior, só para... Então, pronto, ó. Eu coloquei um valor maior, um valor bem grande, na verdade, e ela já veio para frente. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, né? Quando voltar, ela já volta com a propriedade e a gente vai fazer isso em desenvolvimento. Só isso funciona? Não, porque se eu recarregar aqui meu formulário e clicar novamente, ela pede a propriedade que eu acabei de adicionar. Então, beleza? Então, basicamente, a gente precisa alterar esse z-index no momento do cara clicar, né? Então, vamos voltar aqui no nosso fluxo, no botão evento, ao clicar, e aí a gente vem o seguinte, ó. Então, se ela estiver oculta, o que, que eu tenho que fazer? Né? Se ela estiver visível, eu tenho que ocultar ela e tenho também que colocar a propriedade dela, trazer a propriedade da grade como prioridade, né? Porque eu vou retirar. Então, aqui a gente vai inverter determinada coisa, ó. Minha div está visível? Não. Então, deixa visível. Já estou deixando visível. Só que aí eu tenho que tirar o z-index da grade e tenho que adicionar o z-index na minha div de opções. É isso que a gente vai fazer agora. Então, botão direito, vou colocar um processamento, vou inserir aqui. Então, basicamente é isso. Clicou na linha, inserir aqui, né? Então, vou alterar o z-index, né, da grade. Para quê? Para que ela retorne a propriedade que ela tem que ter para poder utilizar, né, para poder funcionar. Então, basicamente, primeira coisa que eu vou precisar, eu preciso obter o elemento da minha grade, porque eu preciso associar um CSS posteriormente nisso para poder alterar o z-index, beleza? Então, para isso, eu vou utilizar a opção aqui, HTML, obter elemento pelo ID, tá? Vou clicar nela e vou passar aqui o nome do meu componente. Então, nesse caso, eu coloquei como grid municípios, né? Municípios. Então, se a gente vir aqui, ó, vou rapidamente aqui, ó, clicar na grade, e é esse nome aqui, ó, o nome que você dá para ela. O make ele cria automaticamente. Só que no meu caso eu alterei, e aí vocês trabalham da maneira de vocês. Beleza? Então, eu peguei aqui o elemento pelo ID, eu estou pegando o elemento da minha grade, vou clicar em botão, eu vou associar aqui em edição e vou inserir uma outra função acima dela, que é o CSS definir propriedade. Então, o CSS definir propriedade, eu estou pegando o elemento no primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, ele pega o nome da propriedade, então, no caso, o estilos, tá? Nesse caso, a gente vai pegar o z-index. E o terceiro parâmetro é o valor que eu vou associar para essa propriedade, beleza? Então, basicamente, aqui a gente vai colocar z-index, z-index, e aqui a gente vai colocar propriedade, né? Para essa propriedade, eu vou colocar como 0. Para quê? Para que ela fique como prioridade, né? Vou colocar 0 aqui, você poderia colocar qualquer outro valor, aí vai depender do que você tem de componente ali. Vou colocar 0 que deve funcionar, beleza? Vou clicar em OK. Eu vou aproveitar esse mesmo fluxo, dar um Ctrl C e um Ctrl V, ó, consigo arrastar, isso é bem fantástico do Make, e vou inserir aqui agora. Tá, mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar igual? Não, porque se ela estiver visível, eu vou ocultar e vou retirar a propriedade dessa grade, né? Então, aqui, eu vou tirar aqui e vou colocar essa propriedade. Beleza? Vou clicar em OK, vou clicar em salvar, vou fechar o meu fluxo e vamos testar, né? Vamos testar aqui primeiro, para ele poder compilar, né? Só que aí, como a gente abriu o sistema lá, a gente vai testar lá agora. Então, vem aqui no meu browser, vou recarregar o meu sistema, né? E aí, o que vai acontecer? Quando eu clico,
Olha só o que acontece quando eu fecho, retorno. Quando eu clico, ele fica como prioridade. Então aí a gente já tem funcionando a nossa div de opções. Aí vai de cada um, né? Aí, cara, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar. No momento que eu clico no botão, eu quero que essa div ela fique abaixo do meu, né, do meu mouse, que não está acontecendo. Ó. Se eu clicar aqui, ela fica lá em cima. Né? Se eu vir aqui embaixo, clicar aqui, ela fica lá em cima. Então não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique abaixo do meu mouse. Então vamos voltar aqui para o Make, tá? Então aqui no Make, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a div fique abaixo do meu mouse, né? Então eu vou voltar aqui no meu formulário da grade. Vou voltar aqui no meu fluxo, né? Então eu vou vir aqui no meu fluxo. E aí eu vou fazer agora com que essa div ela fique abaixo do meu mouse. Em que momento? No momento que eu colocar ela para ser visível. Então eu só vou colocar nessa propriedade aqui, né? Vou clicar em OK. Vamos ver se vai dar certo, né? Então primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever ela. Vou colocar aqui alterar topo, né? Topo da div opções, tá? Vou dar 2 cliques, então ele vai pegar. Primeiro passo é o seguinte, né? Vou colocar mudar a mudar a posição do componente. Então vou mudar a posição do componente. Quem é o componente? É a minha div. Vou dar 2 cliques e aí ele pergunta o seguinte, ó. Qual componente que irá mudar a posição? A nova posição X, que é horizontal, e a nova posição Y, que é vertical, né? Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui quem eu quero mudar é medir opções, né? Então, o X é o que eu quero mudar? Não, não quero mudar, eu quero mudar somente a posição no vertical, da vertical desse componente, né? E aí a gente vai alterar somente a posição Y, né? Então, eu venho aqui, né? Vou escrever cursor, né? Que eu não sei bem o nome. Então, vem aqui embaixo, ele vai ter obter posição X do cursor, cursor é meu mouse, né? Ou obter a opção Y. Nesse caso, eu quero mudar somente a opção Y, que é o meu, na minha vertical, né? Do meu cabeçalho. Então, vou clicar nele, e aí eu já estou passando o valor. Não quero modificar X, vou modificar somente a Y. Beleza? Vamos ver se está funcionando? Vou salvar. Em vez de agora de eu ir lá no meu formulário e visualizar, eu vou vir aqui direto, né? Vou recarregar e aí eu vou clicar aqui. Então, olha só que legal, cara. Nossa, ficou muito legal, né? Então, ao clicar aqui, a div já fica abaixo do meu mouse. Então, se eu clicar aqui, a div fica abaixo do meu mouse, né? E aí vai uma questão de regras de negócio, de desenvolvimento de lógica para fazer como vocês querem, né? Clicou, fica abaixo do meu mouse. Então, em qualquer parte que eu clicar no botão, ele vai ficar abaixo do meu mouse, né? Porque ele está pegando a posição do mouse para poder modificar a minha div. Beleza, pessoal? Então é isso, é uma opção muito legal, né, para quem tem muitas opções da grade. Eu acho um recurso muito legal porque você coloca dados importantes dentro da grade e acaba colocando opções dentro de um determinado botão, em vez de você colocar várias colunas, tá bom? Espero ter contribuído com a comunidade. Por favor, divulgue isso ao máximo de pessoas possíveis. Vamos fortalecer a comunidade para que ela cresça cada vez mais. Conto com o apoio de vocês e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Obrigado e bom desenvolvimento. Abraço!